o Senhor nos leve a níveis mais profundos da tua palavra, entendimentos da tua verdade, e que o Senhor possa expressar, Senhor, sobre nós toda a manifestação da tua palavra, que nós sejamos essa expressão da tua palavra, que nós sejamos, Senhor, a expressão da tua vontade, que nós sejamos a expressão, Senhor, do teu querer, que possamos refletir na nossa própria vida e nosso comportamento, e que possamos refletir a tua palavra e sermos a Bíblia aberta para que todos possam ler, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho ministrado nessa temporada e uma coisa que eu entendi, que chegará um ponto, irmãos, que a Bíblia mesmo terá que ser nós. A Bíblia em si, ou seja, aquele livro, ele não tem nenhuma autoridade, entenda bem, não há nenhuma, não há nenhuma autoridade ela naquelas folhas. A autoridade dela é quando ela entra em mim, me transforma e eu passo então a refletir. Que nós possamos ser essa Bíblia. Quando nós pegamos aquela Bíblia e aquelas palavras e aplicamos em nós, aí sim, querido, há uma potência, porque ela se torna viva em nós. Então, que nós possamos ser essa palavra. Eu creio que todos já ouviram, já até viram, ouviram não, já até viram, né? Um filme chamado O Livro de Eli. Eu vejo que chegará uma temporada que, que a gente vai ser esses que guardam, a palavra do Senhor no nosso coração. Para aqueles que não assistiram, eu vou contar o fim aqui, que aí você assiste. Brincadeira, eu não vou contar não, vai lá assistir. Deixa eu ver aqui o áudio. Melhorou? Tá mais melhor? Pronto. Dizer que nem aqui no Pará, Cumé. Então, vamos lá. Abra aí a tua Bíblia em João 2. Segundo João, perdão, João 2 não, segundo João. Hoje eu estou bom nas minhas palavras aqui. Segundo João 1, 2. Eita Jesus. De vez em quando eu falo umas palavras que nem eu sei de onde eu tirei. Jesus. Hoje eu falei uma aqui que é as configurações e as especificidades. Eu depois fui ver de onde eu tirei isso. Ah, Jesus dos crentes. Isso é a mente, meu irmão. É a mente acelerada. Você pensa um negócio, fala outro. E... O Livro de Eli chama o filme. Ele é muito legal. Ele fala de um tempo... Eu vou contar o final aqui, depois é assim. Vamos lá. Assiste que vocês vão ver. Rapaz, eu tô eclético aqui, então. Tô profundo nas especificidades. Tá bom, vamos lá. Lição 43. Arrependimento das obras mortas. Lembra que a gente veio tratando dos princípios básicos da fé. Essa é a lição que nós entramos. A gente entrou nos princípios da fé. E primeiro é arrependimento como estilo de vida. Depois, o fruto do arrependimento. Depois, o que é arrependimento. E agora, nós vamos do arrependimento das obras mortas. Em 2 João 1,2 diz o seguinte: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre.
Vou ler de novo. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O que são obras mortas? Obras mortas é qualquer obra desprovida de vida. Qualquer obra não feita por Deus e não originada em Deus, já que Deus é a vida, no contexto bíblico, é aquilo que procede de Deus. Então a gente vai ver, por exemplo, João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, o que significa então o arrependimento das obras mortas? Significa que o arrependimento pelos nossos pecados, mas mais do que isso, as obras que fazemos como as nossas próprias forças, pela nossa carne, são mortas por natureza. A única obra viva são aquelas exercidas pelo próprio Deus e pelo seu Espírito em nós. Então, toda obra que é gerada fora, até mesmo as obras boas, são obras mortas. O que a gente precisa entender aqui, queridos, o que nós precisamos é colocar como um ponto central, que até mesmo a bondade que existe dentro de mim não é boa. Porque se você pegar aquela árvore, ela produzia também frutos bons. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tinha coisa boa naquela árvore. O homem passa agora a refletir os frutos dessa árvore. O homem sem Deus, ele reflete o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, conhecimento bom. Porém, tudo que está fora de Deus não é bom. Então, se você pegar a maioria das religiões, elas sempre vão ter atos de bondade. E esse é um ponto central. O que te conduz para o céu não é o quanto você é bom. Por isso Jesus disse, por que me chama de bom? Bom só Deus. Não é porque Jesus não era bom. Jesus estava falando da natureza humana. Ele, sim, ele tinha toda a natureza boa, né? Ele veio dessa questão, mas ele estava replicando isso. Olha, no homem não é nada de bom. A natureza em si do homem, até a sua bondade, é uma bondade injusta, porque somos bons para aqueles que nós queremos ser bons. Então não é uma bondade imparcial. O próprio Senhor Jesus, ele fala de uma especificidade de Deus, né? Brincadeira, um algo específico de Deus, que Deus ele é tão bom e tão justo que mesmo para aqueles que faz raiva nele, ele faz nascer o sol, ele faz vir a chuva. Ou seja, a bondade de Deus é indiferente, porque se fosse nós, a gente ia fazer chover só na casa do bom, né? Do justo. Na casa do ímpio ia ficar seco. O sol ia nascer só para o justo. Né? Se a gente não matasse tudo logo. Se a gente tivesse essa qualificação de Deus. A nossa bondade não é boa. A nossa bondade é perversa. A nossa bondade é ruim, é maligna. Então, uma das coisas que as pessoas sempre colocam é sobre as boas obras. As boas obras, elas sim, é fruto da boa natureza. Mas nem todos os que praticam boas obras têm uma natureza boa. Mas todos os que têm uma boa natureza terão boas obras. Você entende? Então, quem tem boas obras não significa que é uma nova natureza. Mas todos os que são uma nova natureza terão boas obras. Não tem gente que faz mais boas obras do que o espírita. A igreja evangélica, meu irmão, não consegue superar em boas obras o espiritismo. Não consegue. Os caras fazem obra social como ninguém. Os caras é fera nas boas obras. Mas isso não conduz à vida. Entendeu? Porque a base de crença deles é quanto mais boas obras, nas próximas reencarnações eu venho melhor. Eu venho melhor até chegar no pleno de ser um ascensionado ou ser um espírito iluminado. Porém,
a base não é as boas obras. As boas obras, vinda de uma má natureza, isso reflete em injustiça e obra morta. Então, as obras mortas não são só as obras do pecado, são todas as obras que nós fazemos sem a natureza de Deus, como nós estamos falando hoje. Irmãos, até a minha justiça, sem a justiça de Deus, se torna injustiça, porque se torna justiça própria. Simeão, ele fez justiça à sua irmã. Cara, foi lindo o que ele fez. Mas ele fez na justiça própria. Ele desonrou o pai com aquilo que ele fez. Então acabou sendo injusto. Entendeu? Acabou sendo um ato de maldição e não de bênção. E não de heroísmo. Eu falo isso, às vezes, até para irmãos. Por quê? Porque às vezes, querido, a gente quer resolver um problema dentro da igreja que a gente causa muitos outros problemas. Quantas vezes a gente quer ser o justiceiro fantasma da quinta galáxia, do sétimo céu, da quinta expressão, da glória das especificidades? Às vezes a gente quer ser o uau do bam, 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 e a gente vai criar, na verdade, a maior injustiça. Nós vamos desviar um monte de gente, nós vamos causar uma maior polêmica, nós vamos causar uma maior confusão dentro da igreja, porque eu acho que isso é correto. Mas tudo bem, querido, às vezes daqui que você está achando, literalmente não é bom o que você vai fazer. Por que Jesus já não chegou metendo o pé em tudo e pronto? Jesus poderia ter feito isso. Deve ter chegado, já destruído tudo, estabelecido, pronto, está tudo aqui. Não é assim que se faz. Porque a justiça humana, fora da natureza divina, é má, se torna justiça própria. Nem se torna parcial e corrupta. Então, quando nós falamos de obras mortas, não pense de ser obras do pecado. Não. Obras mortas é tudo aquilo que eu faço que não se origina da base do fundamento chamado Deus. Tudo que você fizer fora disso vai ser obra morta. Olha, um texto que a gente pode usar aqui também é o texto que o apóstolo Paulo fala: vede como vocês têm edificado sobre o fundamento que é Cristo. Madeira, palha e feno, pedras preciosas, ouro e prata. Veja, até mesmo o fundamento que eu estou edificando em Cristo pode ser fundamentos de obras mortas. Pode ser fundamentos que vão perecer, porque o apóstolo Paulo fala que no último dia isso vai ser colocado no fogo. E o que sobrar será o meu galardão. Então, toda a tua construção, imagina aqui a cena, você vai chegar lá com o teu caminhão de obras, aí o Senhor, ele vai falar assim, agora despeja ali no fogo todo esse caminhão, aí você está lá com o teu bitrem cheio de obra, aquela coisa magnífica, suntuosa, coisa top das galáxias. Aí o Senhor falou, encosta ali no fogo ali e descarrega. Aí você descarrega no fogo. Aí o que sobrar será realmente as obras que você fez em Deus. Imagina, você com aquele bitrem, você descarrega e só tinha uma pedrinha de prata ou de ouro, porque a prata, o ouro e a pedra preciosa, quando passa pelo fogo, ela não consome, ela purifica. Então, às vezes você está com um caminhão inteiro de obras, o que você fez, você vai ser salvo, porque agora estamos falando de salvação, nós estamos falando de galardão, de obras. Você fez em cima do fundamento que é Cristo, ou seja, o fundamento, você estava no fundamento, porém o que sobrou daquilo que queimou é uma pedrinha. Então, esse vai ser o teu galardão. Então, não é o tanto que você faz, é o tanto que você faz em vida, ou seja, na vida, em Deus, através de Deus, e não por aquilo que você quer fazer. Então, muitos serão salvos pelo fogo, porque a maioria dos edifícios, dos fundamentos que ele fez em Cristo, foi pautado na sua própria justiça, na sua própria natureza. Bem? Ora, o significado, o que significa arrependimento de obras mortas? Significa, sim, um arrependimento pelos nossos pecados, mas também, mais do que isso, como a gente leu aqui, né? Lucas 13, 3. Eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Romanos 8, do 1 ao 13. Portanto, agora nenhuma
condenação há para que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo aqui, irmãos. Muito bem atenção. Muitos confundem. Olha, a lei da vida, do Espírito, me livrou da lei do pecado e da morte. Não me livrou da lei. E a lei não é pecado e a lei também não é morte. Veja, todo reino tem uma lei. A lei da vida, que é um lugar, ou seja, a dimensão vida, reino vida, tem uma lei, que é do Espírito. E a dimensão morte, reino morte, também tem uma lei. Muitos eu vejo traduzindo como o Senhor me livrou da lei, porque a lei é pecado e morte. Não, não, querido. A lei do pecado e a lei da morte. Bem, entendam bem isso. Baixou de novo o som? Não? Vamos lá. Portanto, que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que significa o arrependimento das obras mortas, então? Mais do que arrependimento dos nossos pecados, ele diz respeito à maneira como Deus trata com a nossa natureza pecaminosa. Só um minutinho, irmãos. A maneira que Deus trata com o nosso estado de morte espiritual. O arrependimento das obras mortas aponta não só para o arrependimento dos nossos pecados, mas para o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e para o reconhecimento de como morremos com Cristo para ressuscitarmos nele. Na conversão, algo milagroso acontece. Recebemos uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, pelo poder do Espírito da vida. Se o arrependimento é mudança de mente, as obras mortas apontam para a nossa velha natureza. O arrependimento de obras mortas aponta para a morte do nosso velho homem em Cristo e do nascimento do novo homem para
nossa ressurreição com ele. Então preste atenção aqui. O arrependimento das obras mortas está muito mais do que me arrepender do meu pecado, porque eu posso me arrepender do meu pecado, mas continuar com a velha natureza. Então eu vou continuar com as obras mortas. Então, o arrependimento das obras mortas não é arrepender só do pecado, é arrepender da natureza morta e caída. E entender que eu estou morto e eu preciso agora estar na vida. Efésios 4, 20, 24 diz assim: mas vós não arrependestes assim a Cristo, aprendestes assim mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e nele foste instruído, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vós renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, arrepender das obras mortas é o ato de nós tomarmos a nova natureza. Se você não está na nova natureza plena, você ainda está produzindo frutos mortos. Romanos 6, do 4 ao 13, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que temos Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por toda, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vivemos para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, e em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e o vosso membro e os membros a Deus como instrumento de justiça. Então veja aqui, irmãos, mais uma vez eu friso isso. O arrependimento da obra morta é tudo que eu produzo na velha natureza. Eu posso agora ser um cristão sem viver plenamente a nova natureza. Então, tudo que eu faço em Cristo, sem a natureza de Cristo, é obra morta. Entendeu aqui? Eu posso estar trabalhando para Jesus, sem a nova natureza, é obra morta. E por que muitos ainda estão escravos de certos pecados que não conseguem vencer? Porque aquele pecado ainda está operando no corpo mortal por causa da natureza de morte. Enquanto a natureza de morte não for vencida e a nova natureza agir, essa pessoa será escrava do pecado. Ora, se o arrependimento de obras mortas aponta para mais do que arrependimento, mas para o novo nascimento em si, então pode produzir tal arrependimento em nós. Quem pode? Fica claro que não podemos ser nós mesmos. Está lá em Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então eu mesmo não consigo entrar nessa nova natureza, mas é a bondade e a misericórdia de Deus que me conduz para esse arrependimento. Amém? 2 Coríntios 7, 9. Agora folgo, não porque foste contristado, mas porque o foste para o arrependimento. Pois segundo Deus foste contristados para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. 2 Timóteo 2, 23, 26. E rejeita as questões tolas e
desacisadas, sabendo que geram contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a vontade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprir a vontade de Deus. Então, portanto, o arrependimento das obras mortas nos mostra que a salvação não é produzida em nós mesmos, mas por um ato soberano de Deus, e que o arrependimento dos pecados é a consequência desse ato soberano. Então, eu só posso me arrepender do pecado, querido, se realmente eu me arrepender da natureza. Porque até mesmo o arrependimento de pecado na velha natureza me produz morte, porque produz remorso e não arrependimento. Entenderam aqui ou filosofei demais? Vamos lá. Que o arrependimento dos pecados, pecado é a consequência desse ato soberano, da mudança da nossa mente, da ação do Espírito, do nascimento em nós desse novo homem, a imagem de Cristo. O arrependimento de obras mortas aponta para a salvação que só aquele que é o autor da vida é capaz de produzir em nós. Sabendo disso, prossigamos, conscientes de que todas as nossas obras doravante devem ser feitas em Deus e por Ele e em nós, e que isso produzirá em nossa vida, segundo o nosso coração que Deus nos deu, segundo a sua vontade e conforme a imagem do seu Filho. Hebreus 9, 13 e 14. Porque se a aspersão do sangue do bode e de touros e da cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então medite, como está a sua vida com o Pai? O Pai tem falado com você diariamente? Como tenho respondido o seu chamado? Medite nisso essa semana, que você possa mergulhar nas Escrituras, amém? Profundamente, e que o Senhor te conduza a um novo nível de natureza, e não um arrependimento que te contrista para esse mundo, mas um arrependimento que te leva à salvação. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Ore por nós, estou saindo agora. Estamos aqui no Pará, Belém, em Castanhal, né? Pertinho de Belém, comendo tapioca e açaí. Deus abençoe. Estamos indo para Curitiba. Os irmãos de Curitiba é nós. A gente sai de um frio aqui de quase 40 graus e vai para um friozinho bom. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Shalom a todos.